O Davi é uma pessoa que erra muito, ele é duro, ele é intenso, mas ele é muito focado. E ele percebe quando ele erra como ele pode estabelecer estratégias de correção do seu caminho. Então ele replaneja a sua rota. O Big Brother é uma grande novela do cotidiano. Entram as pessoas que estão para discutir os assuntos da atualidade, as pessoas vão se conectando com aquilo que mais se assemelha a elas e vão direcionando. Quando eu olho para essa questão, para essa pergunta, né? Aceite-se como você é. Nós temos vertentes de aprendizado que devem estar aí contempladas nesse aceite-se como você é. Eu vejo muita diferença entre o acolher quem você é e o obrigar o outro a acolher você também. É muito importante a gente se acolher como nós somos, porque isso faz com que nós possamos refletir sobre os nossos defeitos, mas também sobre as nossas qualidades. E com estas qualidades, muitas vezes, verificar se o defeito ele é produtivo para nós ou não. E quando ele não é produtivo, corrigirmos. A outra coisa é você impor que, sendo assim, você merece 100% de aceitação por sua parte e pela parte do outro. E isso é ditatorial. Você sai da seara de melhorar para um campo onde você permanece na mesmice. Se a gente avaliasse, por exemplo, hoje, eu não assisto muito mais do que eu já contemplei do BBB. O Davi é uma pessoa que erra muito, ele é duro, ele é intenso, mas ele é muito focado. E ele percebe quando ele erra como ele pode estabelecer estratégias de correção do seu caminho. Então ele replaneja a sua rota. Já, por exemplo, alguns outros participantes, Beatriz, Yasmin, Vanessa, Rodrigo, tiveram vários equívocos no restabelecimento da nova rota. Eles permaneceram muito duros nessa coisa da imposição do como se é e que o outro teria a obrigação de aceitar. Isso às vezes fica muito antipático, porque quando alguém impõe para nós uma conduta, às vezes a gente refuta, a gente reage contra isso. E as pessoas têm toda a liberdade de serem intensas. Eu acredito que isso é bom, é produtivo, ser intenso, ser verdadeiro com o que se é. É uma estrutura saudável para a mente, para a autoestima, para a saúde mental. Mas a questão de invadir a liberdade e o limite do outro, para mim, ela permeia também o eu e a convivência social. Então, é necessário contemporizar e pensar muito sobre isso. A Fernanda do BBB. A Fernanda tem, como todos nós, histórias de vida muito intensas e ela é uma pessoa de uma verdade muito intensa e dura. E às vezes a forma como nós comunicamos as coisas preto no branco pode ser chocante para os outros. Comigo ela conversa, eu tenho um temperamento que concorda em muitas coisas com dela, né? Que a emoção ela precisa vir, ela é importante, mas as coisas dizem muito mais sobre nós do que sobre os outros, então é preciso filtrar toda a realidade que vem de fora antes de você absorver para você e tomar como uma verdade pessoal. Então, qualquer julgamento, ela colocou isso muito bem, junto com a outra participante que eu acho super centrada, que é a Pitel. Então, elas colocaram muito bem isso. Você pode ter suas vivências, você tem suas opiniões, as outras pessoas também as têm, mas leve para você aquilo que te interessa, aquilo que contribui e aquilo com o que você concorda ou sobre o qual você pode pensar para melhorar. O que não é nada disso, simplesmente ignore. Então, eu vejo como um pensamento saudável, uma estratégia interessante. Tem alguns vieses nas falas que elas tiveram, acho que algumas que já subiram para a internet que eu pude ver e escutar, mas no geral é uma conduta saudável mentalmente, porque você se preserva de ficar se contaminando por opiniões que não te acrescentam.
e também de ficar colocando palavras, sentimentos, emoções aonde não existe, porque isso desgasta a energia da pessoa. Você ficar nesse mimimi, nesse vitimismo, desgasta muito o indivíduo e tira ele do foco que é ser feliz. Você descompensa hormônio, descompensa tudo e você deixa de aproveitar o momento, porque você está usando um filtro que não é o melhor para você naquela situação. Então ela tem os seus vieses, tem lá os seus percalços, o tom, a escolha das palavras muitas vezes intensas, mas ela é de uma verdade humana muito interessante de se analisar. Quando a gente olha para a Cunhã, que é uma pessoa muito neutra, ela tem uma estabilidade emocional interessante, mas não se posicionar frente à vida às vezes pode ser problemático. Ela procurou interagir com todo mundo de uma forma suave, isso é dela, é natural. Quando é natural, eu entendo que é saudável, porque aquilo é uma qualificação da pessoa. O problema é que na maior parte das vezes os indivíduos fazem isso com projetos de ganho futuro. Então eu vou ser suave, eu vou ser dedicada, eu vou ser delicada, eu vou ser neutra para me incorporar numa situação e ganhar com isso. Então é um papel, não é da natureza. Aí eu vejo como problemático. Mas no caso dela, as poucas vezes que eu analisei, me parece que ela é esse temperamento, ela tem essa natureza meio que até maternal, de olhar, ou de didática mesmo, né? Os professores, alguns têm muito isso, de olharem com muito respeito cada pessoa e conseguirem interagir com eles no patamar de cada um. Então ela fica introspectiva e introvertida, e eu não vejo isso como um problema. Se você nasce com essa qualificação de introspecção e introversão, o problema é quando você finge isso, como você interpreta um papel nesse sentido. Aí temos problemas. Do ponto de vista comportamental, quem ganha, na minha percepção, é Davi, porque ele corrigiu os seus erros durante o caminho e isso tem uma conotação de liderança muito forte. Ele tem uma história de vida que conecta com as pessoas, que é uma história de vida desafiadora e de uma pessoa que sonha muito e batalha. Então a história de vida ajuda. O fato dele ser de um estado onde muitas pessoas têm dificuldades e desafios maiores, porque não é, por exemplo, uma capital de grande desenvolvimento, é um lugar com um maior índice ou índices maiores de pobreza e tudo mais. Então, assim, eu acho que a história como um todo conecta com o público em geral. Ele ter corrigido a rota conecta com estilos de liderança. A gente sabe que ele entrou muito focado, o propósito dele é muito forte e ele se automotiva ao longo da jornada. Então, tudo que ele conquista, por menor que seja, ele comemora muito e isso ele vai ganhando mais e mais energia. Sempre ele se programa para aquilo que ele quer daquela, por exemplo, seja da prova, ou seja da amizade, ou ele veio planejando e modulando a cada etapa comportamento, atitude, fala. Então ele começou de uma forma mais agressiva e ele veio amadurecendo no jogo. Por tudo isso, eu acho que ele é um forte candidato a ganhar o prêmio. Meu posicionamento é que o Big Brother é uma grande novela do cotidiano. Entram as pessoas que estão para discutir os assuntos da atualidade. Eu tenho para mim que é roteirizado. Eu não acho que seja natural. As pessoas têm um comportamento natural, mas elas entram ali com seus papéis, até para poder ter um equilíbrio das polêmicas. Então eu vejo que na hora de escolher os participantes, deve existir um filtro comportamental. Então algum psicólogo, diretores, etc., devem planejar que tenham pessoas de perfis diferentes para que as situações aconteçam. As pessoas vão se conectando com aquilo que mais se assemelha a elas e vão direcionando, porque tem uma parte, mesmo dentro do evento, que
compactua com muitas opiniões externas, que normalmente é a minoria, e aquela parte que vai levando ali e que vai se conectando também com as pessoas do lado de fora, que falam, não, vamos deixar, vamos ver como é que é, e tem a parte que ama ou odeia participante. Então, é uma forma de realmente atrair público, atrair visualizações, atrair Ibope, que é inteligente, mas eu tenho para mim que é programada e roteirizada já para bater algumas metas. E para o ano que vem eu acho que nós teremos também pluralidades sociais muito interessantes, porque vem nessa jornada de colocar elementos que a sociedade minoriza para que isso fique escancarado, para que seja uma discussão escancarada. Então, eu creio que ano que vem e virão casais, né, para discutir até uma polêmica que tem sido muito associada ao pós-Covid, que é a coisa da intimidade excessiva, e como muitos casamentos ou se fortaleceram ou foram desestruturados com a convivência mais íntima durante a epidemia. Então, eu creio que ano que vem a gente vai ter muitas discussões de como fazer gestão emocional e planejamento de vida.